Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Voltamos do nosso recesso, estamos aí para mais uma nova etapa na nossa disciplina, na nossa escola, e espero que vocês estejam bem. Nesse terceiro bimestre eu quero começar falando com vocês sobre um assunto muito legal, muito importante, um assunto novo, que é o meio ambiente e o esporte. E aí você pode estar se perguntando qual a ligação que o meio ambiente tem com o esporte. E aí eu já te respondo, toda. O meio ambiente e o esporte, eles andam lado a lado. E hoje na aula nós vamos observar um pouquinho sobre isso. O tema da nossa aula de hoje é a água. Dentro do meio ambiente eu quero falar em específico sobre água. A água que pode ser fonte de vida, esporte e até mesmo de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da água. Nós vamos ver aí, como vocês estão vendo nessa imagem, os objetivos. Nós vamos reconhecer, primeiramente, a importância da água. Vamos falar um pouco dos seus benefícios. Vamos identificar também alguns esportes que são praticados na água. E vamos também reconhecer a necessidade do bom uso e da preservação da água, que é algo que está sendo muito falado hoje em dia. As pessoas pararam, as pessoas não estão se preocupando em preservar a água. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. E como pontapé inicial, eu queria trazer para vocês aí essa imagem. Porque a gente não tem como contestar, não tem nem como discutir para falar sobre a água, sobre a importância da água, na verdade. A água é importante, nós sabemos isso desde que a gente cresceu, desde que a gente era criança, bebê. A água, ela é essencial para a nossa hidratação, ela também possibilita nutrição. Então, às vezes ela ela é presente nos alimentos, ela pode ser presente no seu cultivo também, e ela também é presente em seu preparo. Como assim? Quando você vai fazer um arroz, você utiliza água. Quando você vai fazer feijão, você utiliza água. Então, ela está presente em grande parte dos nossos alimentos. E também na nossa rotina diária, ela está presente quando a gente precisa se hidratar. A gente se hidrata constantemente, a gente tem uma média aí de 2 litros por dia que a gente precisa ingerir, então a gente vê que a água também está aí cuidando do nosso corpo. E também ela é fundamental para a prática de esportes. Vamos ver a ligação que a água tem com os esportes. Então fica ligado nessa aula que a gente vai aprender bastante coisa, hein? Essa imagem ela é legal porque vocês estão vendo 2 imagens aí dentro desse slide aí, que são 2 provas que acontecem na água, 2 provas esportivas. A primeira é a maratona aquática e a segunda é a vela. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas, mas eu queria olhar para essa imagem, eu queria que vocês prestassem atenção na cor da água. Muita gente acha que a água é azul, mas será que a terra, a água, por que ela é azul? Por que ela tem essa cor? A Terra, ela dá essa impressão quando a gente olha para a água por causa da luz do Sol com a atmosfera do planeta. E isso faz com que a gente tenha uma impressão, um reflexo do que a água é azul. Uma outra situação também é que 75% da superfície do nosso planeta é coberto por água. Então a gente vê que a água está em todo lugar. E aí eu já queria que vocês pensassem nisso. E uma questão que eu queria trazer para a nossa reflexão. Se existe tanta água na Terra, por que a gente sempre ouve que a gente precisa economizar? Isso é uma coisa interessante. Se existe muita água, por que a gente tem que economizar já que existem muita? Porque olha o gráfico, o que ele está dizendo. Dessas 100% de água que existem, 97% são salgadas. Então, elas não são saudáveis para a gente estar ingerindo. Não são saudáveis para o nosso corpo. E aí sobram 3%. Dessas 3%, 2,7% são águas doces, mas não são consumíveis. E apenas 0,3% são águas doces e consumível. Então, de 100% de água que existem, apenas 0,3% nós podemos utilizar para a nossa saúde, para a gente ter uma boa qualidade de vida. E se a gente pensa que a população mundial hoje é de 7 bilhões de pessoas e ela está crescendo cada vez mais, é aí que entra a resposta. Nós precisamos sim economizar. Porque a água, gente, ela é um recurso que não acaba, ela se transforma. A água ela vai se transformando. A água ela sempre existe, só que vai chegar um momento que se a gente não parar para economizar, só vai existir água ruim, água que não faz bem para o nosso corpo. E aí eu queria perguntar para vocês por que a água ela é tão importante
Quais são as funções que ela tem pra gente? A água, ela serve para saciar a nossa sede, ela serve para nossa higiene pessoal e ela também serve para o nosso lazer. E ela também produz alimentos, como eu falei lá no início. Então a gente está vendo aí nas imagens pessoas bebendo água, um chuveiro, um plantio, e ela também serve como transporte. A gente está vendo um navio. Então, olha quantas funções interessantes a água, que é um simples recurso, tem. E ela é tão essencial. Mas sabe por que a gente não para pensar nisso? Porque hoje a gente tem uma grande concentração. Hoje a água ela é tão comum que a gente não se importa muito. Então eu queria trazer esse pensamento para vocês hoje. Nessa parte final da aula eu quero falar sobre a água em prol do movimento. Quando a gente pratica esporte e nós temos um meio ambiente saudável, essa é a melhor combinação para que a gente tenha sucesso, tanto esportivamente falando, mas também como nossa qualidade de vida. Porque além de hidratar, além de alimentar o nosso corpo, a água também é alimento para a nossa mente. Quem é que não gosta de ir para a praia, de ir para a cachoeira, de tomar um banho de piscina? Todo mundo gosta. Então a água, ela traz um alívio para a nossa mente, ela traz diversão, ela traz recreação, ela traz competição. Tudo aquilo que a gente sempre fala quando pensa nos esportes, a água proporciona. E aí, durante a prática desses esportes, a gente se movimenta muito. Nossa respiração acelera, nossa transpiração aumenta, nós liberamos muita água. Nesse contexto, nós ficamos propensos a diminuir a água. Então a gente precisa beber água cada vez mais quando praticamos essas atividades. Mesmo dentro da água. Então a gente precisa entender isso, que a água ela não é só qualidade de vida, mas ela é lazer também. Eu queria falar um pouquinho agora, a partir desse slide, sobre alguns esportes que acontecem dentro da água. Algumas provas olímpicas. E aí eu queria fazer com que vocês conhecessem cada uma delas. A primeira é a canoagem, que a gente pode ver aí. E a segunda também é uma canoagem, só que a segunda é uma canoagem de velocidade. A primeira os atletas que ficam nas canoas ou caiaques, eles precisam percorrer um trajeto pré-determinado em uma pista artificial. Uma piscina artificial com bastante ondas agitadas, com obstáculos, com um percurso bem difícil. Na de velocidade, que é a canoagem de velocidade, que é a segunda aí, os atletas devem concluir um trajeto em linha reta, no menor tempo possível. As águas são mais tranquilas. Então, qual é a diferença da canoagem slalom para a canoagem de velocidade? É o ambiente ali. Uma água é agitada, a outra água já é mais tranquila. Em terceiro, nós temos a maratona aquática, que os atletas devem nadar um circuito de 10 km em águas abertas. Também é uma modalidade olímpica. Nós também temos o nado sincronizado, que é das provas aquáticas mais difíceis. Por quê? Ao som de uma música, os atletas apresentam coreografias dentro da piscina, sendo avaliados em diversos quesitos por juízes. Vence quem somar a maior pontuação. É uma modalidade muito difícil. Nós também temos a natação, que é a mais conhecida de todas. A natação, que é considerado o esporte mais completo de todos. Por quê? Porque ele estimula quase todos os músculos do corpo. Então, se você tem a oportunidade de praticar natação, pratique, porque o seu corpo vai agradecer muito. Ele também é um esporte olímpico. Temos o salto ornamental, que é quando os atletas eles saltam na piscina de uma plataforma ou um trampolim, executando movimentos acrobáticos, que são avaliados também por juízes. Ele é parecido com o nado sincronizado, só que o salto ornamental é um salto muito difícil também, muito bacana. Nós temos o remo, que é um dos esportes mais antigos que existe. Os atletas devem percorrer um percurso de 2 km ou 2.000 metros em linha reta. Vence aquele barco que cruzar a primeira linha de chegada. Nós temos a vela, que são embarcações impulsionadas pelo vento. O atleta ele só precisa conduzir, mas o que vai fazer a embarcação correr e ir rápido é o vento, e aí ele precisa completar um número específico de voltas em um percurso. Nós também temos o polo aquático, que também é um pouco conhecido, que é uma mistura de handball na piscina e é bem legal. São 7 jogadores de cada lado, eles se enfrentam na piscina com o objetivo de acertar o gol adversário.
Fechando essa lista de esportes aquáticos, o remo eu já falei, não sei nem por que repetiu aí na imagem, e nós temos o triatlo. O triatlo é uma prova que constitui 3 etapas. Tem a etapa natação, ciclismo e corrida. E o atleta precisa fazer essas 3 etapas no menor tempo possível. Esses são os esportes que acontecem em meio à água, que eu queria que vocês conhecessem e aprendessem um pouco. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula, da nossa discussão sobre a importância da água, sobre a importância do esporte no meio ambiente, sobre a importância de nós reconhecermos e preservarmos a água. E eu queria que você pensasse agora em como isso pode se tornar uma prática. O que você pode fazer hoje para melhorar essa situação? Será que você tem tomado muito banho em questão de tempo? Será que você tem exagerado no tempo que você fica no banho? Será que você tem esquecido a torneira aberta? Será que você tem não tem cuidado tanto assim do meio ambiente, jogando lixo no chão? Porque a gente sabe o que vai acontecer se nós não cuidarmos. Nós mesmos vamos sofrer as consequências desses maus tratos. Então, eu queria que você parasse para pensar nisso hoje. Eu também queria passar uma atividade para vocês. Eu queria que vocês pesquisassem jogos, brincadeiras que podem ser valiosos para exercícios físicos e precisam ser praticadas na água, na piscina. Então eu queria que você fizesse essa pesquisa, que reunisse aí o maior número de atividades possível, escrevesse, digitasse e guardasse com você, para que você utilizasse isso quando você tivesse acesso a uma piscina, uma cachoeira, uma praia, qualquer coisa desse tipo. Beleza? Obrigado por ter chegado até o final, se cuidem e fiquem com Deus.